Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar início agora à nossa conversa, ao nosso bate-papo, o serviço de utilidade pública aqui através do rádio com os advogados, Dr. Paulo e o Dr. Leandro. Dr. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Dr. Paulo? Boa tarde, Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da Mauá. É grande satisfação de poder voltar aqui e fazer esse bate-papo nosso de perguntas e respostas. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa e responder as perguntas aí dos ouvintes. Vamos já trazer aqui uma pergunta, Dr. Paulo, Dr. Leandro já mandaram aqui no WhatsApp. Vamos já trazer essa pergunta aqui. Oliveira, pergunta aí para o Dr. Paulo. Minha sogra tem 65 anos, foi trabalhadora rural, Dr. Paulo, por muitos anos e só trabalhou registrada durante 1 ano e 6 meses, de 2002 a 2003. Hoje em dia recebe pensão por viuvez, pensão por morte, né, Dr. Paulo? Gostaria de saber se é possível, com esses requisitos, né, que ela se aposente por idade. Bom, no caso da pergunta do ouvinte aí, dá para a gente imaginar a possibilidade de ela aposentar. Tem duas modalidades de aposentadoria que ela poderia analisar. Uma delas é a aposentadoria rural. A aposentadoria rural da mulher é aos 55 anos de idade, desde que prove os últimos 15 anos em atividade rural. Então, essa seria a primeira modalidade. A outra modalidade é a aposentadoria rural mista, que a mulher tem que ter o quê? Tem que ter 62 anos de idade e a soma do tempo rural e o tempo urbano tem que dar 15 anos. Então, e a vantagem nesse caso que a gente está falando dessa aposentadoria rural mista é que o tempo rural pode ser de qualquer época, né? Pode ser de quando ela era solteira, quando era mais nova, ou pode ser de agora, né? Tem que totalizar 15 anos. Então, no caso da ouvinte aí, o fato de ter uma pensão por morte que ela está recebendo não impede ela de ter uma aposentadoria, tá? Olha aí, gente, olha aí. O grande problema aí é que ela vai ter que ter algum documento dessa época que ela pretende provar o tempo rural, né? Seja em nome dela ou em nome do marido, né? O nome de alguém da família com quem ela morava, obviamente, né? Uhum. Então é isso, tem que pegar algum tipo de documento dessa época, ou em nome dela, que tem a qualificação dela como rural, né? Porque não dá para você considerar tempo rural sem ter algum documento mínimo que seja, né? Que esteja a pessoa como rural. Então a gente costuma colocar, sempre pesquisar e ver lá cadastro dela no título de eleitor, ou então certidão de casamento dela, onde consta a profissão do marido, ou a certidão de casamento de filhos, ou certidão de nascimento de filhos, né? Em que conste a profissão dela ou do marido, né? Que a profissão do marido geralmente se estende para a esposa, né? Então tem que ter algum documento que tenha a profissão dela ou do marido, para poder utilizar como prova para a aposentadoria rural dela. Então, em síntese é essa, tem duas modalidades e tem que ver qual que é mais fácil de conseguir esse benefício. Que bacana. Olha aí, gente, por isso que é importante você mandar a sua dúvida aqui para a gente, né? Porque daí você já tem um norte e sabe o que fazer na sequência. Ô, doutor Leandro, o fato do trabalhador emitir nota afasta por si só o vínculo de emprego? De acordo com a Justiça do Trabalho, não, Oliveira. Por quê? Um dos requisitos para reconhecimento do vínculo de emprego é o fato de ser comprovado, né, é um requisito que a pessoa tem que cumprir, né, o empregado, que é a condição de pessoa física. Uhum. Sabendo disso, o patrão, o que ele faz? Olha, eu não posso deixar meu trabalhador na condição de pessoa física, então eu vou ajudá-lo a criar um CNPJ, uma MEI, né? Uhum. Ou seja, ele vou torná-lo uma pessoa jurídica. Com isso, eu afasto a possibilidade dele pedir o vínculo de emprego ou de eu registrá-lo e pagar os direitos trabalhistas. Então, isso acontece muito, a pejotização da relação do trabalho, né? Uhum. Então, você torna aquele empregado, na verdade, uma pessoa jurídica para afastar a condição de empregado. Quando isso acontece, Oliveira, se ficar comprovado que houve esse intuito de burlar a lei, essa má-fé, realmente, para mascarar esse vínculo de emprego, né? Uhum. Isso realmente vai ser afastado e a justiça vai reconhecer o que acontece no mundo dos fatos, né? Se realmente é um empregado, mesmo que ele tenha criado por força
por orientação do seu empregador, não vai afastar o vínculo de emprego dele. Uhum. Então, isso tem muitas profissões que isso acontece, né? Olha, você está trabalhando para pessoas e ela fala, cria uma MEI, cria um CNPJ, começa a emitir nota como se fosse um autônomo, né? Mas, na verdade, é um empregado. Se isso acontecer na prática, o juiz do trabalho vai reconhecer que aquilo é um vínculo de emprego, né? Claro que se preenchido todos os requisitos também. Uhum. Doutor Paulo, ouvi falar que o INSS voltou a conceder o auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica. Isso é verdade, doutor Paulo? Bom, para quem vive com esses problemas, né, de toda hora ter que agendar uma perícia no INSS, a gente sempre que acompanha essas coisas aí, a gente está percebendo que nos últimos meses, né, é muito complicado você conseguir agendar uma perícia para agora. Você vai conseguir agendar para daqui a 3 meses, né? Está demorando tanto, né? Uhum. E o INSS, na verdade, ele está de greve, já faz algum tempo, né? Então, pois é. Já era difícil trabalhando normal, imagina com greve. E então, o governo, o que ele fez? A gente sabe que foi emitida uma medida provisória semana passada, e lá, nessa medida provisória, ficou restabelecida a possibilidade da concessão de auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica, né? Desde que com a pessoa dê entrada, como era feito, na verdade, na época da pandemia, né? Que não tinha mais a possibilidade de fazer a perícia presencial, né? Então, o INSS permitia que a concessão do benefício sem a perícia médica, né? Você mandava tudo eletronicamente, né? Juntava os exames, os atestados, tudo eletronicamente, não tinha perícia. E isso vai voltar a acontecer, mas não existe, na verdade, uma data prevista, né? A medida provisória autoriza o INSS a conceder esse tipo de benefício, mas vai precisar de um ato administrativo lá e esse ato vai regulamentar como que isso vai voltar a acontecer, né? Então, as pessoas têm que estar atentas que futuramente, né, nos próximos dias, provavelmente, vai voltar, sim, a ser devida ao auxílio-doença sem a necessidade de perícia, tá? Só que, lógico, vai ter que ter exame médico bem detalhado, né, atestado médico provavelmente com data de afastamento, período certo de afastamento, né? Mas isso ainda não está em prática, tá? Então, hoje, se for agendar agora, vai ser agendado presencial. Mas é bem provável que nos próximos dias, sim, vai voltar a concessão sem a perícia. Uhum. O doutor Leandro, eu tenho uma dúvida aqui do nosso ouvinte, ele está dizendo o seguinte: quando o funcionário ele pede as contas, o patrão é obrigado a conceder os 30 dias de aviso prévio? Então, Oliveira, existem duas situações, né? Quando o empregado é mandado embora e quando ele pede as contas. Uhum. Quando o empregado é mandado embora, o empregador tem a obrigação de conceder o aviso prévio para ele, porque o empregador o surpreendeu, né? Com a notícia de mandá-lo embora, né? Uhum. Então, o empregador tem o dever de conceder pelo menos o aviso prévio, né? De 30 dias ou até mais, proporcional ao tempo de trabalho, o tempo de contrato de trabalho daquele funcionário. Se o empregador não quiser conceder, ele tem que indenizar o tempo do aviso prévio daquele empregado. Então, essa é a situação quando a pessoa é mandada embora. Uhum. Agora, quando você pede as contas, Oliveira, você já está se colocando numa situação de desemprego, você está abrindo mão do seu emprego, né? Uhum. Quando você faz isso e você está surpreendendo o seu empregador com a notícia de que você está rompendo o contrato, é você que tem que cumprir o aviso prévio. Se você deixar de cumprir, pode ser descontado o tempo de aviso prévio das suas outras verbas rescisórias, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa trabalhou e no final ela não recebeu nada, né? Porque foi descontado o aviso prévio que ela deixou de cumprir. Porque quando você pede as contas, você tem que cumprir, é obrigado a cumprir. Se o empregador não quiser que você cumpra, ele está abrindo mão desse direito dele, aí tudo bem, né? Nesse caso, quando você pede as contas, né, Oliveira? Então, são situações que têm que ser separadas. Quando você pede as contas e quando você é mandado embora. Doutor Paulo, a dúvida de agora é verdade que quem é pensionista do INSS não pode se casar novamente, doutor Paulo? Pois é, a gente já tem algum período, já lembra de ter respondido essa pergunta igual essa, assim, né? E o que acontece? Existe uma lenda, né? Uma lenda que volta e meia a gente tenta esclarecer o que de realidade existe.
De realidade existe o quê? Quem é segurado de regime próprio de previdência. O que é regime próprio de previdência? Quando não é o INSS, né? Quem é servidor estadual, tem o Paraná Previdência, né? Lá em Londrina tem o servidor municipal, é a CAPES-MEL. Então, tem algumas cidades maiores, né, que o Estado, a União, tem o chamado regime próprio. Então, quem é desse regime próprio não se confunde com o regime geral, que é o INSS. No regime geral, a lei diz que não há nenhum impedimento, né? Ela não veda a continuidade do pagamento da pensão por morte em caso de novo casamento. Então, no INSS não tem problema nenhum, tá? Pode casar. Às vezes até a gente ouve falar, e isso é verdade mesmo, tem muita gente que nem casa, né? Vai viver junto, é pensionista, né? Pois é. Porque com medo de perder a pensão. Na realidade, sim, não há nenhum problema se a pensão é paga pelo INSS. Existe, sim, um questionamento se for de regime próprio, tá? Então, aí tem que tomar muito cuidado. No regime próprio existe um risco, sim, porque a lei prevê essa possibilidade, né? E está bem controvertido no regime próprio. Mas no regime geral não existe, tá? Você pode ficar tranquilo. Se for do INSS, pode se casar sem nenhum problema. O que não pode, isso é bom lembrar, é quem é pensionista do INSS não pode, caso venha se casar, né, e eventualmente venha novamente uma a falecer, ela não pode ter duas pensões, tá? Então você tem que fazer a opção pela mais vantajosa, tá? Mas e também nada impede também que a pessoa que é pensionista tenha aposentadoria, não tem nada a ver. Então, você pode ter pensão e aposentadoria. Então, em síntese, é isso. Só não pode ter duas pensões, tá? Sempre vai ter a opção pela mais vantajosa. Uhum. Doutor Leandro, o plano de seguro da empresa é considerado suficiente para cobrir todos os danos de um acidente de trabalho? Então, Oliveira, depende muito da extensão do dano, né? Às vezes você sofreu um dano, um acidente de trabalho, perdeu um membro do corpo, né? E aí o que acontece? Aquela indenização que a seguradora da empresa vai te pagar é insuficiente pelo dano que você sofreu. Por exemplo, você vai receber 10 mil por um dano que você poderia ter direito a receber 50 mil. Um exemplo aqui, só para o nosso ouvinte poder entender melhor. Então, quando isso acontece, você recebe um seguro da empresa, você tem ainda a possibilidade de pleitear na justiça as diferenças do que você recebeu, né, que você teria direito. Então existe essa possibilidade. O fato de você ter recebido o seguro não anula o fato de que você pode pleitear ainda outros valores na Justiça do Trabalho. E o mesmo com o INSS. Às vezes você sofreu um acidente de trabalho, conseguiu um benefício previdenciário. Isso não anula o fato de que você tem direito de pleitear na Justiça contra a empresa, caso ela seja responsável, o valor de uma indenização pelos danos que você sofreu, ainda que esse dano tenha sido reparado, de certa forma, também com o INSS. Tudo vai do caso em concreto, né, Oliveira? Às vezes o dano é muito grave, que merece realmente um valor maior do que o INSS ou até mesmo o plano de seguro paga, né? Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso que trabalhou no Paraguai. Quem trabalhou no Paraguai em atividade rural, doutor Paulo, consegue contar aquele tempo para aposentadoria rural? Bom, para aposentadoria rural, o que a lei exige? Que você demonstre que trabalhou em atividade rural nos 15 anos anteriores à idade limite, né? Então, a mulher é 55 anos, né? O homem 60 anos de idade. Então, nesse período anterior aos 15 anos, né? Dos 45 aos 60 ou dos 40 aos 55 para a mulher, nesse período você tem que demonstrar atividade rural, trabalhar exclusivamente em atividade rural. Só que a lei, ela exige que o quê? Que a atividade rural seja trabalhada no país, no Brasil, tá? Então, a gente até já teve pessoas que nos perguntaram, né? Pessoas que são brasileiros, né? Que trabalharam no Paraguai, moraram lá por um período, né? E trabalharam em atividade rural. Esse tempo de atividade rural no Paraguai não vale para efeito nenhum, tá? No Brasil você não consegue computar esse tempo, tá? O Brasil não tem nenhum tratado com o Paraguai que admita a contagem de tempo rural lá, aqui e vice-versa. Então, o Brasil, na verdade, existem alguns tratados que ele firmou lá com os Estados Unidos, né? Espanha, Japão, Portugal, né? Então, quando a pessoa vai para lá e trabalha lá, se ela voltar para o Brasil e quiser contar aquele tempo que trabalhou lá,
pode contar, normalmente, né? Porque o Brasil tem tratado com esse país, né? Então, a pessoa trabalhou lá, recolheu para a Previdência daquele país, ela pode vir para cá e contar aquele tempo, né? Então, basta pegar uma certidão lá, quando for aposentar, o INSS vai pegar o quê? Ele vai pedir a compensação financeira. Então, as contribuições que a pessoa recolheu lá, aquele órgão de lá vai mandar para cá. Então, isso é possível. No caso de tempo rural, não. Tempo rural, infelizmente, o tempo que a pessoa trabalhou lá não vai contar para nenhum efeito aqui no Brasil, tá? Se quiser aposentar rural, ela vai ter que provar 15 anos de atividade rural aqui no Brasil. Doutor Leandro, se a funcionária ficar grávida durante o contrato de experiência, com prazo para terminar em 45 dias, ela terá o direito à estabilidade nesse caso? Terá o entendimento majoritário é que sim, Oliveira. Então, mesmo que seja um contrato de experiência e ela engravidou durante o contrato, ela teria direito à estabilidade, que vai compreender toda a gravidez mais os 5 meses após o parto. O que a gente só tem que tomar cuidado é o seguinte, Oliveira, às vezes é a própria funcionária que pede as contas. Se a funcionária pedir as contas, ela está abrindo mão do seu direito. Pois é. A estabilidade, né? Então, o direito à estabilidade é justamente para uma garantia de você não perder o emprego. Se você mesmo está abrindo mão do emprego, não faz sentido você ter o direito à estabilidade mesmo. Você está renunciando, né? Então, a estabilidade é uma garantia ao seu emprego. É uma garantia provisória, nesse caso da gestante, né, Oliveira? Então, ela não pode ser demitida sem justa causa durante o período da gravidez até 5 meses após o parto. Ela só pode ser mandada embora por justa causa. Então, mesmo sendo um contrato de experiência, o entendimento majoritário é que ela teria direito a estender esse contrato, né? A prorrogar esse contrato aí, pelo menos durante o período de estabilidade. Doutor Paulo, tem uma ouvinte nossa aqui, ela está com essa dúvida, está dizendo o seguinte: meu marido faleceu em 6/4/2019. Sua última contribuição foi em 9/2017, quando ele foi despedido sem justa causa, mas não havia contribuído o suficiente para receber o seguro-desemprego. Será que eu teria direito à pensão por morte, doutor Paulo? Então, a pensão por morte, ela, para gerar direito a essa pensão, o que o viúvo, né, ou a viúva, né, tem que comprovar? Tem que comprovar que o falecido, que o casal tinha pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável e que o falecido tinha pelo menos 18 contribuições, tá? Isso é requisito a partir do ano de 2015, isso que a lei exige, tá? 2 anos de casamento ou união estável e 18 meses de contribuição no mínimo. Se comprovado, então, esses 2 requisitos aí a questão aí é o tempo da duração da pensão por morte vai variar de acordo com a idade da viúva, do viúvo, né? Então, se for vitalício hoje, a pessoa tem que ter pelo menos, tem que ter mais de 44 anos para a pensão por morte ser vitalícia, né? Caso contrário, ela vai variar de acordo com a idade, tá? Agora, se a pessoa não comprovou que o falecido tinha pelo menos 18 contribuições, ou se o casamento não tinha pelo menos 2 anos, a pensão vai ser paga só por 4 meses. Então, é isso que é o requisito a partir do ano de 2015. No caso aqui do nosso ouvinte, Oliveira, uma das coisas que a gente tem que observar sempre é demonstrar se o falecido tinha condição de segurado na data do óbito, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está desempregada e tem que ver se ela está mantendo a qualidade de segurado, porque existe um prazo que você, mesmo desempregado, você ainda permanece segurado da Previdência. O prazo, em regra, é 12 meses. Então, deixou o teu serviço lá em abril de 2017, em regra, até abril de 2018 você está segurado, porque isso já é de lei. Então, 12 meses você já é segurado obrigatoriamente. Agora, esse prazo pode ser prorrogado por mais 12 se você comprovar o quê? Comprovar o desemprego, a qualidade de desemprego involuntário, tá? Então, se comprovar que permanece desempregado de maneira involuntária, esse prazo inicial de 12 meses é prorrogado por mais 12. Então, você pode ter 2 anos até que você permanece segurado sem precisar recolher. No caso do nosso ouvinte aqui, que ela disse que o marido faleceu em setembro de 2017, e ele faleceu em abril de 2019 e a última contribuição foi em setembro de 2017. Então, se a gente partir do princípio que está desempregado involuntariamente, não conseguiu emprego nesse período,
Em tese, sim, ela teria direito sim à pensão por morte, né? Aí a questão é depois, ela vai ter que comprovar, obviamente, se o casamento era mais de 2 anos, né? E se ele, quando faleceu, tinha pelo menos 18 contribuições. Mas em tese ele era segurado sim na data do óbito. O doutor Leandro, o funcionário deve ser ressarcido por lavar o seu uniforme de trabalho? Então, essa aí já foi uma questão muito polêmica, né, na Justiça do Trabalho, mas hoje em dia o entendimento é que não, né, Oliveira? Você tem que... Por quê? Porque não está gerando um gasto a mais. O entendimento é mais ou menos nesse sentido, né? Você não está gerando um gasto a mais para o empregado. Ele lavaria as roupas de qualquer jeito. Pois né? Só se ele usasse a roupa dele, vamos supor que ele não tem uniforme, ele vai usar a roupa dele. Ele teria que lavar do mesmo jeito. Então o entendimento é esse. Então só porque é teu uniforme e você vai ter que lavar o seu uniforme, não quer dizer que a empresa vai ter que ressarcir você pelas despesas que você tem em lavar o seu próprio uniforme de trabalho. Então, o entendimento, a regra é essa, né, Oliveira? A não ser que exija um tipo de lavagem totalmente incomum, com produtos incomuns aí, que leve realmente um gasto que a pessoa não teria se fosse uma roupa normal. Né? Aí é uma situação diferente, mas a regra geral é que não, Oliveira. É a pessoa mesmo, o trabalhador, que vai ter que lavar a roupa normal e não vai transferir essa despesa para o empregador. O doutor Paulo, tem um ouvinte nosso aqui, ela está indignada e com razão, porque ela está dizendo o seguinte: quando eu me aposentei, recebia algo em torno de 5 salários mínimos. Hoje estou recebendo aproximadamente 2 salários mínimos. Isso está certo, doutor Paulo? Pois é, a nossa ouvinte aí, que tem essa questão aí, o que a gente tem para dizer? Não existe, isso já está, até o judiciário já reconheceu, não existe direito à paridade com o salário mínimo. Então, isso vale para qualquer benefício da Previdência. Não é, o único benefício que tem paridade é o próprio salário mínimo, né? Então, aquele valor lá sempre tem que corresponder ao salário mínimo, né? Você que aposentou pelo salário mínimo, todo ano, quando é registrado, você vai continuar recebendo aquele valor. Agora, quem aposentou-se com mais de um salário mínimo, a lei previdenciária, ela assegura que tipo de reajuste? O reajuste com base nos índices de correção monetária, não é com base nos índices de variação do salário mínimo. Então, o índice de variação do salário mínimo é uma coisa, índice de correção monetária é outra. Então, o salário mínimo, às vezes, sobe mais que a inflação, já pode acontecer. E no caso do benefício previdenciário, ele é corrigido anualmente pelo INPC, que não tem nada a ver com a variação do salário mínimo. Então, a Justiça já disse isso, não tem paridade. Ou seja, você aposentou com 5 salários mínimos, a partir daquele momento, todo ano, você vai ter o reajuste anual, que é de acordo com a variação da correção monetária. Hoje é o INPC, né? Então, todo ano vai ter a correção monetária normal. E se o salário mínimo subir mais, vai chegar realmente uma hora que você vai estar achatado, né? Pode chegar um momento que a pessoa comece a ganhar um salário mínimo, tá? Pode chegar, especialmente quando a aposentadoria, a pessoa se aposentou lá há 15, 20 anos atrás, né? Tem gente que aposentou na década de 80, né? Então, isso acontece mesmo, tá? Esse fenômeno de chegar a um ponto que você vai próximo do salário mínimo ou no salário mínimo, para quem aposentou há muito tempo atrás, é provável que aconteça, mas isso não existe uma ilegalidade, porque o próprio judiciário falou, não tem direito à paridade. Então, infelizmente, isso que o ouvinte está falando é uma coisa que não tem como você corrigir na justiça, na lei, porque é o que está acontecendo mesmo, né? Eventualmente, você poderia questionar, sim, se tem direito a alguma revisional no valor da tua aposentadoria, algum erro de cálculo, mas se for só pela questão da paridade, realmente isso não tem direito. Muito bem, olha, gente, 13 horas, 1 minuto, né? Passa rápido demais, né? Meu Deus. Doutor Paulo, obrigado pela participação aqui no programa Legal e trazendo aí as soluções, né, para as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente que agradece, Oliveira. Até a próxima. Obrigado, doutor Leandro, que Deus abençoe. Obrigado você pelo convite, Oliveira. Até a próxima. Olha, e você já sabe, o doutor Paulo e o doutor Leandro vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio. Pode vir aqui, tá? Aproveita que tá, né, o tempo chuvoso, você tá de boa aí em casa, venha conversar com os advogados aqui na rádio, tá? Eles vão dar um tempinho, até umas 2h30, 3 horas, tá? E dá tempo de você vir aqui e conversar com eles, né, no tete a tete, no olho, tá? Dr. Paulo, Dr. Leandro, fazendo esse serviço maravilhoso aqui na nossa programação, serviço de